Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago mais uma obra sobre a história das ideias. A história das ideias filosóficas e políticas, escrito por um autor português, portanto, coordenado por um autor português, que é esta obra que está aqui, História da Filosofia Política. História da Filosofia Política, escrito por João Cardoso Rosas, que é, portanto, o coordenador e que reuniu uma série de pessoas, académicos e professores, e que conseguiram fazer, portanto, uma síntese dos principais pensadores da história da filosofia política. O livro está extremamente bem feito, por ordem cronológica. Cada um dos convidados vai, portanto, abordar um autor e os livros que esse autor escreveu e a importância para a história da filosofia política. Portanto, quem foi João Cardoso Rosas? É um autor importante dentro da ciência política. Já escreveu alguns trabalhos, portanto, professor de Filosofia em Política na Universidade do Minho, e que reuniu aqui vários colaboradores para escrever esta obra. O autor é ainda, portanto, juntamente com o diretor de estudos políticos da Universidade Católica, professor João Carlos Espada, escreve aqui também, junto com este autor, um livro, Pensamento Político Contemporâneo, uma introdução, portanto, de João Cardoso Rosas, e também com João Carlos Espada, o professor João Carlos Espada. Portanto, este autor escreveu também esta obra, que também é conhecida do público, para quem estuda ciência política. Mas hoje iremos falar, portanto, da obra principal que saiu em 2020 e que, portanto, é sobre a coordenação de João Cardoso Rosas, que escreve aqui, portanto, um livro que, devo dizer, muito bem feito, que começa, portanto, com uma introdução sobre a história das ideias. Vai depois fazer, portanto, cada autor convidado vai, portanto, fazer uma pequena biografia e uma pequena história das ideias de cada autor. E começamos aqui com o capítulo 1, com Platão. Depois, no capítulo 2, temos Aristóteles. No capítulo 3, temos Cicero. No capítulo 4, temos Agostinho de Hipona. No capítulo 5, Tomás de Aquino. No capítulo 6, temos Vitória e Soares. No capítulo 7, temos Maquiavel e Moro. No capítulo 8, Baudin e Altrúsio. No capítulo 9, temos, portanto, Thomas Hobbes. No capítulo 10 temos John Locke. No capítulo 11, Spinoza. No capítulo 12 temos Montesquieu, Charles Montesquieu. No capítulo 13, David Hume. No capítulo 14, Jean-Jacques Rousseau. No capítulo 15, Adam Smith. No capítulo 16, Emmanuel Kant. No capítulo 17, os Federalist Papers, não é? No capítulo, portanto, 18, Edmund Burke. No capítulo 19, Auguste Comte. Depois, no capítulo 20, Tocqueville. No capítulo 21, Bentham e Stuart Mill, portanto, os autores liberais. Depois, no capítulo 22, Hegel. No capítulo 23, Karl Marx. No capítulo 24, Karl Popper. E, por fim, no capítulo, portanto, no último capítulo, Hannah Arendt. Portanto, esta é, portanto, a apresentação do livro, e todos os autores que escreveram, cada um vai fazer uma introdução sobre cada escritor político que eu aqui estive aqui a nomear, e vai fazer uma breve introdução das ideias políticas e filosóficas de cada autor. O livro, muito bem feito, portanto, uma história da filosofia política, que aqui apresentamos para os leitores. Recorre de forma fluida, mas rigorosa, a extraordinária viagem intelectual que dá forma ao cânon da teoria política no Ocidente. Esta viagem
Inicia-se na Antiguidade com Platão, Aristóteles e Cicero, incorporando depois o pensamento cristão de Agostinho de Hipona e de Tomás de Aquino. Desenvolve-se no Renascimento com a escolástica tardia, mas também com Maquiavel, Tomás More, Baudin, Althusius, que conhece novas modalidades na época moderna, como Hobbes, Locke, Spinoza, Montesquieu e Hume, refletindo sobre as grandes transformações do final do século XVIII por intermédio de Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Kant, os federalistas americanos, Burke, Comte e Tocqueville. E entre definitivamente na contemporaneidade com o utilitarismo de Jeremy Bentham, James Stuart Mill e através de Hegel e Marx para mais tarde repensar já no século XX o choque do totalitarismo e através de Karl Popper e Hannah Arendt. Portanto, os pensadores aqui estudados são, por assim dizer, nossos contemporâneos, mesmo tendo vivido há vários séculos e com contextos sociais muito diferentes dos nossos, definiram os conceitos e os esquemas intelectuais com os quais pensamos. Ainda hoje a nossa vida em sociedade politicamente organizada. É através do seu pensamento que conseguimos aceder ao significado profundo da nossa linguagem política, conseguimos compreender termos como Estado e República, poder e autoridade, justiça e bem comum, realismo e utopia, direitos individuais, contrato social, Estado de natureza e Estado civil, federalismo, pluralismo, democracia, vontade geral, liberdade, igualdade, unidade e bem-estar, progresso, tradição, contradição social e luta de classes, revolução, reforma, totalitarismo e liberalismo e por aí adiante. É também nestes pensadores que podemos colher a inspiração e os recursos para refletir com a máxima lucidez e sobre os novos desafios que o mundo atravessa, sobre as incertezas do presente e sobre as possibilidades do futuro. Portanto, aqui está um livro muito interessante que está à venda aí nas livrarias. Penso que para quem se interessa por ciência política e que quer desenvolver mais ideias ainda, não é? Ampliar os seus conhecimentos, ampliar a sua cultura, pode e deve adquirir este volume, que é uma mais-valia para nós termos nas nossas bibliotecas. Mais uma vez, eu quero aqui realçar, como eu já fiz na apresentação de outros volumes da História das Ideias, que estes livros não substituem a leitura de cada um dos autores que eu aqui falei. Se nós queremos compreender Aristóteles, temos que ler as obras de Aristóteles. Se nós queremos compreender se nós queremos compreender Hobbes, se nós queremos compreender vários autores, desde Edmund Burke, desde, por exemplo, vários autores contemporâneos, como Karl Popper ou Hannah Arendt, temos que ler, portanto, o livro dos autores, estudar o livro dos autores, tirar apontamentos, ler. Eu costumo dizer isso aos meus amigos e com quem eu converso, que a melhor forma de se ler um livro, muitas vezes, é de duas formas. É tirar apontamentos, não é? Tirar apontamentos, ou até quem o pode fazer com lápis, não é? Fazer apontamentos no próprio livro. Há quem goste de fazer, outras pessoas gostam de tirar apontamentos. E eu costumo fazer o seguinte: muitas vezes eu gosto de ler 2 vezes a mesma passagem. Demora muito mais tempo, mas 2, às vezes até 3 vezes. Mas nós assim ficamos com uma maior compreensão do texto. Porque às vezes a leitura de um texto, nem sempre nós conseguimos, portanto, assimilar tudo o que o autor está dizendo. Então convém fazer sempre 1 ou 2 ou até 3 vezes a leitura do texto. É exaustivo, demora mais tempo, mas fica-se com uma maior compreensão do texto e do livro. Portanto, posto isso, mais uma vez eu recordo, portanto, de João Cardoso Rosas, portanto, História da Filosofia Política, coordenador com vários autores que fazem o resumo dos principais pensadores da filosofia política. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.